Um estrangeiro entra numa floresta brasileira, leva ilegalmente uma planta medicinal para um laboratório que faz um remédio, então ele passa a vender esse produto. Esse é um exemplo clássico de biopirataria. Muitas vezes, quem pratica essa infração se aproveita do conhecimento de índios e comunidades tradicionais. Veja agora exemplos na reportagem de Viviane Novaes. Os casos de biopirataria são mais comuns do que se imagina. A erva baleeira é uma planta da Mata Atlântica usada por populações nativas do litoral. Com ela, um laboratório do estado de São Paulo fez um remédio para dores musculares com base no conhecimento de uma comunidade tradicional e vendeu o medicamento para um laboratório estrangeiro de maneira ilegal. O IBAMA aplicou uma multa de 25 milhões de reais. Da mesma forma, uma instituição estrangeira comprou a pesquisa de um remédio para hipertensão feito com o veneno da jararaca, de um centro de pesquisa brasileiro. E com essa planta nativa do Brasil, o jaborandi, uma indústria farmacêutica no exterior fez um medicamento para tratar o glaucoma. Os biopiratas agem como ladrões. Estas fotos são de 40 sapos encontrados na bagagem de uma pesquisadora francesa que foi detida no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Na biopirataria, a indústria farmacêutica e de cosméticos são as que mais praticam esse tipo de infração. No país, a base legal para se evitar a biopirataria está na Lei 13.123 de 2015. O texto estabeleceu as regras de acesso ao patrimônio genético e de proteção do conhecimento tradicional de povos como os índios e os quilombolas. Parte do lucro de um produto deve ser destinado a um fundo para a conservação da biodiversidade e, se for o caso, repassado às comunidades tradicionais. Esse repasse às comunidades pode ser feito de duas formas. A forma monetária é o pagamento em dinheiro diretamente àqueles que detêm o conhecimento tradicional. E a forma não monetária, ela se faz através do financiamento de ações, e que na verdade não é um repasse de dinheiro direto, mas sim para fazer ações. Divulgação, financiamento de pesquisa, ciência e tecnologia, que são feitas após a aprovação de projetos que são apresentados ao fundo. A biopirataria não é crime, mas uma infração. A multa pode chegar a 10 milhões de reais para empresas e 100 mil reais para pessoas físicas. A fiscalização é feita pelo IBAMA. Bom, o IBAMA ele está presente nos principais portos, aeroportos e áreas de fronteira do Brasil. Então é possível fazer a fiscalização de pessoas transitando com produtos da biodiversidade ou com material biológico, como plantas, animais e até mesmo micro-organismos, saindo do país com o objetivo de realizar atividade de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico para a fabricação de algum produto que vai ser explorado futuramente. E para falar mais sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio a professora e especialista em Direito Ambiental, Mariana Cirne. Muito obrigada pela participação. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Rafaela. Eu que agradeço a oportunidade, fico muito contente de poder falar de um tema tão importante. Bom, o Brasil, nós vimos na reportagem, que é um dos países que mais sofre com a biopirataria. Por quê? Veja, o Brasil, na verdade, é o país mais biodiverso do mundo. Isso quer dizer que a gente tem uma riqueza que ainda não foi explorada, que são os nossos animais, as nossas plantas, alguns elementos da natureza, como, por exemplo, bactérias. Tudo isso, na verdade, pode ter cura de graves doenças que só existem aqui no Brasil. Se estima que 22% da biodiversidade do planeta está aqui no Brasil. Bom, seringa, cacau, cupuaçu já foram pirateados. Infelizmente, animais também estão na lista? Infelizmente, a gente tem um histórico bem complicado de extração desses recursos do Brasil para patentes estrangeiras. Alguns desses casos, na verdade, tiveram, vamos dizer assim, uma volta por conta da pressão internacional. O Japão, por exemplo, ser o detentor do cupuaçu era uma coisa que internacionalmente não pegava muito bem. Mas com relação aos animais, a gente tem dois tipos de biopirataria. Tem, na verdade, os colecionadores, infelizmente, com tráfico de animais, inclusive pelos correios e pelas saídas do país, que é vamos dizer assim, é um país com grandes fronteiras e, por conta disso, com uma dificuldade grande de fiscalização. Mas eu tenho também as possibilidades de ganhos econômicos.
muitas empresas que produzem, por exemplo, fármacos, produtos de beleza, todas essas empresas elas estão utilizando um patrimônio que é brasileiro. E é por isso que é tão importante trabalhar no combate à biopirataria. Você citou agora há pouco colecionadores, né? Isso é ilícito também. É uma infração. Na verdade, é o seguinte, não existe hoje um crime da biopirataria, mas a Lei 9605, que é a Lei de Crimes Ambientais, ela expressamente traz, na verdade, qualquer tipo de captura de fauna e de flora sem as devidas cautelas legais previstas em lei, isso também é crime. Exatamente por conta disso, tanto a Polícia Federal como o IBAMA fazem as fiscalizações a respeito desse tema. Então, a gente já tem, na verdade, uma regulamentação que pode evitar, na verdade, o crime e também punir com sanções administrativas no patamar de 10 milhões. Então, assim, a gente tem multas possíveis e tem também crimes que poderiam ser aplicáveis. Então, a legislação, no que se refere a esse aspecto, já estamos bem avançados nessa questão. O que falta? Qual o principal gargalo? Nosso principal gargalo, sem sombra de dúvida, é a fiscalização. Por quê? Porque, na verdade, a gente tem uma dificuldade grande que, na hora que um país ou algum estrangeiro entra no Brasil e leva o nosso patrimônio genético, a gente tem a dificuldade de conseguir fazer esse controle de entrada e saída do nosso país. E, diante do tamanho do Brasil e das possibilidades que nós temos, é muito difícil fiscalizar isso efetivamente. Então, a gente tem uma riqueza gigantesca, mas tem uma dificuldade enorme de ganhar, na verdade, com essa riqueza e muitas pessoas estão levando embora e utilizando isso para ganhar muito dinheiro lá fora. Então, uma atuação conjunta, de repente, o Judiciário, o Ministério Público, no âmbito estadual também, essa união, né? Eu acho a gente conseguiria combater ou avançar? Com certeza. A gente precisa, na verdade, não só dos órgãos de controle, mas também da atuação da população para denunciar esse tipo de problema. Fora isso, a gente tem que ter muita clareza de que, recentemente, em 2015, saiu uma nova lei para dar, vamos dizer assim, para dar uma nova chance do Brasil explorar essa riqueza. A lei, na verdade, de biodiversidade, que é a 13123, ela veio trazer uma facilidade para as pesquisas. Porque a gente realmente tinha um marco normativo que inviabilizava, na verdade, a exploração desse patrimônio tão importante. Nós tínhamos pouquíssimas pesquisas em execução no Brasil. E isso, na verdade, incentivava que lá fora se pegasse esse recurso e se ganhasse dinheiro. Então, a gente fez uma lei que tem algumas críticas, mas que desburocratiza um pouco esse procedimento e garante que as pessoas possam registrar e começar pesquisas. Eu tenho exemplos de pesquisas envolvendo peixes da nossa fauna que estão dando resultados impressionantes com relação a benefícios medicinais. Eu tenho também alguns exemplos de pesquisas em universidades envolvendo plantas para formação de medicina. A gente tem que ter clareza que no Brasil é possível que cura para graves doenças como câncer possam estar dentro da nossa floresta amazônica ou na Mata Atlântica. E essa lei de 2015 que permitiu o avanço nessa questão das pesquisas científicas, né? Exatamente. Ela tem uma preocupação grande da gente ter o respeito das comunidades tradicionais. E por conta disso, a gente está, na verdade, nesse momento, no momento de implementação dessa lei, tentando fazer com que o Brasil vire, de fato, um expoente na pesquisa daquilo que é patrimônio nosso. Doutora Mariana, mais uma vez, muito obrigada pela participação. Uma boa tarde. Eu que agradeço pela oportunidade.